Muito bem, caros amigos, caras amigas, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vamos agora analisar aqui o Poder Executivo. Só lembrando que quando se analisam questões sobre o Poder Executivo, essas questões nunca, ou na maioria das vezes, não estão isoladas só dentro do Poder Executivo. Quando se pede o Poder Executivo, invariavelmente no programa pede o Poder Legislativo, como é o caso de vocês. E aí, obviamente, as questões de Poder Executivo muitas vezes vêm mescladas com temas de Poder Legislativo e às vezes até de Poder Judiciário, ok? Estudando essa explicação prévia para que vocês não fiquem com a ideia de que na questão do Poder Executivo que iremos analisar aqui, nós teremos só Poder Executivo dentro dela. Não, podemos ter, como temos, veremos, algumas abordagens que demandam o conhecimento tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Claro, algumas questões estão exclusivamente com abordagem de Poder Executivo. Vamos a elas? Vamos às nossas primeiras questões? Poderes, né? Exercícios. Analista, Judiciário, TRE 21ª Região, CESP 2009. É de competência exclusiva do Presidente da República resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromisso ao patrimônio nacional. Aqui é a típica questão, como eu falei para vocês, que não demanda apenas e exclusivamente o conhecimento relacionado ao Poder Executivo. Isso demanda também o conhecimento ao Poder Legislativo. A resposta aqui é errada. E errada por quê? Porque esta competência que está aí definida nessa questão número 1 é competência relacionada ao Senado Federal e não ao Presidente da República. Está contemplado no artigo 52 da Constituição, que isso aqui é do Poder Legislativo, especificamente do Senado Federal. E aqui está dizendo que é competência exclusiva do Presidente da República. Não, isso é competência privativa do Senado. Então, resposta errada. Próxima. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma abordagem e um resumão sobre o Poder Executivo. Vamos lá? E eu vou voltar aqui, deixar essa tela em branco, para que nós façamos esse resumo. Vejam, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado por quem? No primeiro raciocínio, todo mundo pode imaginar que o auxílio que é dado ao Presidente da República vem do vice-presidente. Não, o Presidente da República é auxiliado pelos seus ministros. Os ministros são os auxiliares do Presidente da República e não o vice-presidente. Muito bem, o Presidente da República é auxiliado pelos seus ministros, que quem exerce o Poder Executivo. O Presidente da República tem diversas competências. Tem a competência relacionada lá no artigo 84. Inclusive, o Presidente da República não só tem as competências relacionadas no 84, como tem lá no artigo 86 os crimes que ele comete. Os crimes que ele cometer na qualidade de presidente, ele responderá apenas se tratar de crimes que tenham relação com o desempenho de suas atividades. Porque uma vez ele praticando um crime que não está relacionado à sua atividade de presidente, como por exemplo, numa festa ele vem a matar alguém, ele não responde enquanto presidente. Ele, depois que deixa de ser presidente é que ele vai responder. Ele responde, por exemplo, pelo crime comum de corrupção, porque ele praticou durante o exercício das suas atividades. Muito bem, o Presidente da República, portanto, ele vai responder pelos seus crimes. Se for crime de responsabilidade, ele responde perante o Senado. Se for crime comum, ele responde perante o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o crime comum que ele responde é apenas o crime comum que tenha relação, conexão com a atividade de presidente. Se é alheio, ele não responde. Muito bem, mas em qualquer das duas hipóteses, ou seja crime comum, que ele responderá perante o Senado, seja crime de responsabilidade, que ele responderá, seja crime comum, que ele responderá no Supremo, seja crime de responsabilidade, que ele responderá no Senado Federal, em qualquer das duas hipóteses, é preciso uma autorização prévia da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados aprova o processo contra o presidente,
aí inicia lá no Senado, se for crime de responsabilidade. A Câmara autoriza o processo comum contra o presidente, aí lá no Supremo Tribunal Federal será dado início ao processo. Esse crime, essa autorização que se dá lá na Câmara é por 2/3, ok? 2/3 da Câmara autorizando o processo contra o presidente da República. Vejam, esses crimes comuns, esses crimes de responsabilidade que são julgados perante esses órgãos, obviamente vai ter o seu desfecho. O crime de responsabilidade trará como consequência a perda do mandato e inabilitação para o exercício, exercício de atividade pública pelo prazo de 8 anos e no crime comum, aí ele vai ser responsabilizado pela pena que for prevista no processo em geral e no direito penal, lá no Código Penal especifica. Se for homicídio, de 6 a 20 anos e assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Então, o presidente da República, ele é auxiliado pelos seus ministros. Vamos adiante? São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra o exercício dos direitos políticos e sociais. Vejam, como eu falei, lá no artigo 86 relaciona quais são os crimes de responsabilidade que o presidente responderá. Dentre eles está exatamente ele atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Aí, certíssima a nossa questão. Está explícito lá no artigo 86 da nossa Constituição. Vamos à próxima questão. Em caso de guerra, a Câmara dos Deputados não pode recusar a convocação de parlamentar para as Forças Armadas. Errado. Errado por quê? Porque, dependendo da circunstância e por deliberação da Câmara dos Deputados, poderá sim ser recusada ao parlamentar que venha servir ao Exército em época de guerra. Em caso de guerra, na Câmara dos Deputados não pode recusar a convocação de parlamentar para as Forças Armadas. Errado. Porque dependendo da circunstância, a Câmara dos Deputados ou o Senado, conforme a hipótese, conforme se trata de deputado ou de senador, vai e diz não à convocação do deputado ou do senador. Isso está explícito lá nos artigos 48, 49, 51 e 52. A Câmara dos Deputados tem competência para a iniciativa de lei que visa a fixação da remuneração dos seus servidores, certo? Vejam, quem é que fixa remuneração dos servidores? É uma lei. Quem fixa a remuneração dos servidores do Executivo? É uma lei. De iniciativa de quem? Privativa do Presidente da República. Quem fixa a remuneração dos servidores do Poder Judiciário? A lei. Que lei? A lei que quem apresentou o projeto foi a iniciativa do Poder Judiciário, do Tribunal, conforme o caso. E quem é que fixa a remuneração dos servidores do Legislativo? A lei. Mas essa lei tem que ser de iniciativa de quem? Da própria Casa, Câmara ou Senado, conforme a hipótese. A Câmara dos Deputados tem competência para a iniciativa de lei que visa a fixação da remuneração de seus servidores. Certo, até aqui certíssimo. Mas a matéria devia a sanção do Presidente da República, também certo. Por quê? Porque é lei. A lei, para ser aprovada, precisa da sanção do Presidente. É competência do Presidente sancionar as leis. Como aqui se trata de uma lei, isso vai ter que ter a sanção do Presidente. Portanto, gabarito corretíssimo. Próximo. Compete ao Congresso Nacional a aprovação com um quórum mínimo de maioria absoluta, vamos ver, maioria absoluta, falando do Congresso Nacional, vejam, não está falando da Câmara, não está falando do Senado, ele usou a expressão genérica, Congresso. Como sabemos, o Congresso tem sua competência, a Câmara tem sua competência e o Senado tem sua competência. Do Procurador-Geral do Trabalho pelo voto secreto após a arguição pública. Está dizendo que para o Procurador-Geral do Trabalho ser aprovado o seu nome, precisa de deliberação do Congresso Nacional. Não, não precisa. E quando precisa de arguição, como é o caso dos ministros dos tribunais superiores, essa arguição, ministro Supremo, por exemplo, essa arguição é feita perante o Senado Federal e não perante o Congresso. Então, erradíssima a assertiva. Próxima. O Senado Federal poderá conceder eficácia erga omnes à decisão do STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Errado. Explico.
Uma das competências do Senado Federal é suspender a execução da lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em caráter definitivo. Isso é verdade. Mas essa declaração de inconstitucionalidade que o Supremo Tribunal Federal promoveu, para que seja suspensa pelo Senado, tem que ter sido num caso concreto, ou seja, num processo comum entre o João e a Maria. Eu posso declarar uma lei inconstitucional lá no Supremo, no caso concreto do João, ou numa ação direta de inconstitucionalidade. Se eu declaro numa ação direta de inconstitucionalidade com a lei inconstitucional, eu não preciso comunicar ao Senado para que o Senado venha a suspender a eficácia dessa lei. A decisão proferida nessa ação direta de inconstitucionalidade, ela já vale por si só, independentemente de suspensão ou de atuação de outro órgão qualquer. Neste caso, o Senado Federal. Então não precisa. Agora, quando se declara, no caso do Zélio contra o João, que foi bater no Supremo, que declarou inconstitucional, chama-se controle de constitucionalidade concreto, quando se declara, nesse caso concreto, que por enquanto só vale para o Zélio e para o João, então o processo entre o Zélio e o João só vale a decisão para o Zélio e o João. Se eu declarei inconstitucional essa lei no caso concreto, só vai valer para os envolvidos no caso concreto. Mas esta decisão proferida no caso concreto do Zélio e João pode se estender a todos, desde que o Senado, nos termos do artigo 52, inciso 10, suspenda a eficácia. Quando ele suspende a eficácia, aquela decisão que valia só para o Zélio e para o João passa a valer para todos, ou seja, passa a valer erga omnes. Ou seja, em resumo rápido, a decisão que valia inter partes, ou seja, só para as partes, passou a valer agora erga omnes, ou seja, para todos. Mas aqui está errado, por quê? Porque aqui está dizendo que o Senado poderá conceder eficácia erga omnes da decisão do Supremo em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Não, porque o Senado não tem atuação aí. Errado. A atuação do Senado é só quando se tratar de casos concretos. A decretação do estado de sítio, feita pelo presidente, por motivos de segurança nacional, implica a automática suspensão da imunidade parlamentar. O presidente da República pode sim decretar estado de sítio nos termos previstos na Constituição. No entanto, a sua decretação, ou seja, a utilização do instrumento, do expediente de decretar-se o estado de sítio, não tira dos deputados, nem nesse período muito grave, muito sério, que é o estado de sítio, não tira dele a imunidade. A imunidade dele só pode ser relativizada, só perde essa imunidade só quando for fora do recinto do Congresso Nacional e com atitudes desse parlamentar contrárias à execução da medida. Só. Mas dizer que, neste caso, implica a automática suspensão, não, não, não. A Casa pode deliberar, pode suspender a imunidade do deputado, no entanto, desde que, como já falado, seja manifestada pela Casa essa suspensão e, mais ainda, fora do recinto, isso tem que estar especificado, fora do recinto do Congresso Nacional e por atividades contrárias à execução do estado de sítio. Então, errada. O automático, principalmente. A palavra mais importante para ser considerada errada é a palavra automática. Próxima. Então, errada. No que concerne ao Poder Executivo, é correto afirmar. Aqui é uma questão de múltipla escolha. O presidente da República não pode extinguir cargos públicos por meio de decreto. Pode. Se você for lá no artigo 84, inciso 6, diz que o presidente pode, por decreto, extinguir cargos quando já declarados vagos. Aqui cabe uma observação. Essa extinção do cargo só quando ele já foi declarado vago. Se cair uma afirmação para você, que o presidente pode extinguir cargos, dependendo do contexto da construção da questão, ela está errada. Porque não é qualquer cargo que ele pode extinguir. Ele só pode extinguir quando já declarado vago. Aqui diz, não pode extinguir. Pode. Quando ele diz não pode extinguir, significa que ele não pode extinguir nunca. Mas ele pode em algumas circunstâncias. Próxima. O presidente da República... Então, errada aquela. Estão procurando a certa. O presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal? Pode. Quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Certo.
Isso está no artigo 84, inciso 6. Esta é uma das pouquíssimas hipóteses de uso pelo presidente da hipótese do decreto autônomo. O decreto autônomo, a regra é, não pode ser utilizado pelo presidente. Quando você estudou o Poder Legislativo, estudou também as normas jurídicas. E as normas jurídicas, elas integram 3 grupos. O primeiro grupo, que é das normas constitucionais, por exemplo, a própria Constituição. O segundo grupo, que são as normas infraconstitucionais, leis. E o terceiro grupo, que são as normas infralegais, que são as normas que estão abaixo da lei, que são, por exemplo, os decretos. Então, os decretos, eles não podem existir sem a existência de uma lei. O decreto vem para esmiuçar. O decreto vem para detalhar o que está na lei. Quando esse decreto extrapola os limites da lei, esse decreto é ilegal. Ele viola a lei. Portanto, ele não tem nenhuma validade. No entanto, em algumas hipóteses raríssimas, o decreto pode existir sozinho, ou seja, sem a lei. Em algumas hipóteses raríssimas, repito, ele pode existir de forma autônoma. Uma delas é essa contemplada no artigo 84.6, que é o quê? Para extinguir cargos, quando já declarados vagos, e também para esta situação, que é o quê? Dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Aqui está certíssimo, ele pode usar esse decreto. O STF entende que o Instituto do Decreto Autônomo é inconstitucional por violar o princípio da legalidade. Vejam, isso na realidade é complemento ao que nós já falamos anteriormente. O que é que nós falamos anteriormente? Que a regra é, não pode existir decreto autônomo. Mas se eu digo a regra é não admitir o decreto autônomo, em alguma hipótese ele pode existir. E pode mesmo. Quando? Nessa hipótese, por exemplo, da letra B. A hipótese do item B é a hipótese de um decreto autônomo. Então o STF entende que o Instituto do Decreto Autônomo é inconstitucional por violar o princípio da legalidade? Em outras situações, sim. Nesta, não. Ok? O decreto executor ou regulamentar pode exorbitar os limites da lei regulamentada? O que vocês acham? Comentamos no item anterior. O decreto, ele vem de regra para quê? Para executar, para regulamentar, para detalhar. A lei chega e diz, é proibido fumar nos locais em que forem definidos por decreto do presidente. O decreto do presidente vem e diz, é proibido fumar e ingerir bebida alcoólica em tais locais. Esse decreto, ele veio para regulamentar? Veio. Ele veio para organizar, detalhar a lei. Esse decreto, ao dizer é proibido fumar em tais locais, ele está certo, porque ele está regulamentando a lei que proíbe o ato de fumar. Mas quando ele aproveita e diz, também é proibido ingerir bebida alcoólica nos mesmos lugares que é proibido fumar, aí ele está exorbitando da sua regulamentação. Ele está exorbitando do seu papel de regulamentar a lei. Portanto, ele é violador da lei e não tem validade. Então, o decreto executor regulamentar pode exorbitar dos limites da lei regulamentada? Não, erradíssimo. Há consenso na doutrina no sentido de se admitir a legitimidade do decreto autônomo? Não. Olha como você responder questão de prova é uma coisa capciosa. Lembra que eu falei para vocês que se afirmasse para você se o decreto autônomo é possível, falei, olha, analisa o contexto. É o que está acontecendo aqui. Nós já sabemos que não é possível de regra o decreto autônomo. Nós sabemos que em poucas hipóteses, que são aquelas do artigo 84, inciso 6, é possível decreto sem lei, ou seja, o decreto autônomo. Nós sabemos que o decreto do presidente da República, que extrapola os limites da lei, ele não tem validade. Aí ele vem e diz, é pacífico, é consenso, há consenso na doutrina no sentido de se admitir a legitimidade do decreto autônomo? Vejam, ele aqui não está trabalhando com o decreto autônomo da exceção, ele está trabalhando com o decreto autônomo lato sensu, de regra. Então ele está dizendo que normalmente o decreto autônomo é admitido pela doutrina. Não, normalmente não, só naquelas únicas duas hipóteses, ponto final. Ok? Então, erradíssimo. Resposta letra B de bola, B de birita, B de brama, B de bacardi. Não bebem, pessoal. Próxima.
Compete privativamente ao presidente da República conceder indulto? Certo. Anistia? Não. O artigo 84 especifica que compete ao presidente da República conceder indulto e comutar penas. Anistia não. Anistia é só por lei. A anistia é a lei que concede. Zé, o que é isso, conceder indulto? Anistia. Indulto é um perdão. Anistia é um perdão também. Anistia e indulto são perdões dados a pessoas que já foram condenadas. Só que o perdão dado pelo indulto o perdão dado em decorrência do indulto é competência do presidente. Já o perdão dado em decorrência de anistia é por lei. Então, por isso está errado. Que o presidente concede anistia. Não, quem concede anistia é quem? É o Congresso Nacional. Por quê? É por lei. Como o indulto é por decreto, aí o indulto, sim, é presidente da República. Então, resposta errada. Próxima. Nas hipóteses de impedimento do presidente e do vice-presidente da República ou em caso de vacância desses cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, certo. Dos deputados, o presidente do Senado, certo. E o presidente do STF, certo. No caso de vacância do cargo de presidente da República, apenas o vice-presidente da República poderá suceder o presidente de forma definitiva. Antes de respondermos essa questão, vamos tratar aqui da sucessão e vamos fazer um rápido esboço. Sucessão, vamos ver a sucessão. A linha sucessória, gente, é a seguinte. Presidente da República, se ele morreu, o vice-presidente assume. Se ele morreu, o presidente da Câmara assume. Se ele morreu, o presidente do Senado assume. Se ele não puder, o presidente do STF assume. Se ele não puder, aí o Zé ele assume. Pronto. Já que está bagunçado mesmo? Muito bem. Então, essa é a linha sucessória. O presidente e o vice-presidente, eles podem ser... Desculpa, o presidente da República não podendo permanecer no cargo, o vice assume. Quando o vice assume, claro, ele assume para permanecer no cargo em definitivo. Isso, ou seja, para concluir o mandato. Se o presidente da República deixar o cargo faltando um mês, o vice-presidente vai ficar um mês no poder. Se o presidente da República deixar o cargo faltando 3 anos, vai ficar os 3 anos o vice-presidente, não tem eleição, não tem nada. Agora, quando o presidente da Câmara, quando o presidente do Senado, quando o presidente do STF assumem, eles não assumem para completar o mandato, eles não assumem para tomar o posto do presidente, eles assumem apenas para que o poder executivo não fique sem o seu titular. E aí eles assumem isso, mas vai realizar eleições. Por quê? Porque o executivo, isso original, está sem o seu detentor. Então eles assumem apenas para convocar eleições e, claro, administrar o país temporariamente. As eleições podem ser diretas ou indiretas. As eleições diretas, quando faltar mais de 2 anos para o término do mandato, faltar mais de 2 anos. Indireta, quando faltar menos de 2 anos para o término do mandato. A eleição direta, quando faltar mais de 2 anos. Por exemplo, a vacância ocorreu no decorrer dos 2 primeiros anos de mandato. Então, se, por exemplo, 1 ano depois, 15 dias depois, 1 ano e 11 meses depois, o presidente da República morreu e o vice-presidente da República se suicidou. Muito bem, aí assume o presidente da Câmara, vai convocar eleições diretas. Digamos que isso ocorreu 2 anos e 1 dia depois. Então, aí a eleição será indireta no Congresso Nacional. Como vai ser essa eleição, Zé? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, porque isso tem que ser objeto de uma regulamentação. E essa lei que regulamenta a eleição indireta até hoje não foi elaborada. Ok? Então, essas são as regras da sucessão e o modo das eleições. Assim, a eleição direta, aquela que é realizada quando a vacância ocorre nos 2 primeiros anos, essa eleição direta deve ser realizada no prazo de 90 dias. Então, qual é a presunção? De que esse é o prazo máximo para o presidente da Câmara, o presidente do Senado ou o presidente do Supremo ficar como presidente da República. Se faltar menos de 2 anos, isso, para o término do mandato, a eleição que será indireta será realizada no prazo de 30 dias.
Então aqui, vamos voltar. Nas hipóteses de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, ou em caso de vacância desses cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, certo? O presidente do Senado, certo? E o presidente do Supremo, sim, nessa ordem. No caso da vacância do cargo de presidente da República, apenas o vice poderá suceder o presidente de forma definitiva, certo? Por quê? Porque o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, eles não assumem para permanecer definitivamente no poder até o término do mandato, mas sim para convocar eleições. Então, certíssimo aqui. No mesmo tema, em caso de vacância dos cargos de presidente e de vice, nos 3 primeiros anos, ele colocou 3 primeiros anos, então já parece que tem coisa errada aí, né? Porque nós sabemos que a divisão é 2 anos. Deve-se convocar eleições populares diretas. Se ocorrer nos 2 primeiros anos a vacância, sim, a eleição será direta. Mas nos 3 anos, não. Entre o segundo e o terceiro ano, se ocorrer vacância, a eleição será indireta. Então já está errada. A ser realizada em 90 dias. Quando é direta, realmente são 90 dias, como nós falamos. Depois de aberta a última vaga, assegurando-se aos eleitos um mandato de 4 anos. Não. Outro detalhe. A vacância ocorreu nos 2 primeiros anos, então faltam mais 2 anos. Então a eleição será direta em 90 dias e o eleito irá completar o mandato. Se a eleição for indireta, porque a vacância ocorreu nos últimos 2 anos de mandato do presidente vice, não é isso? A eleição será indireta em 30 dias e também esse eleito apenas irá completar o mandato. Então, errado, está tudo errado aqui. Tudo absolutamente errado. 3 anos, mandato novo de 4 anos, não. O presidente da República só pode ser submetido a julgamento pelo Supremo nas infrações penais comuns, certo? Ou pelo Senado nos crimes de responsabilidade, certo? Depois de admitida a acusação por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Corretíssimo, sem nenhuma dor de cabeça, já comentamos lá atrás. Compete ao presidente da República, em caráter privativo, prover os cargos públicos federais na forma da lei, certo? Está aqui ok. Podendo essa atribuição ser delegada aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, os quais deverão observar os limites traçados nas respectivas delegações, certa? Isso está no artigo 84, parágrafo único. Lá no finalzinho do artigo 84, isso está expresso. E aqui eu chamo a atenção, meus amigos, minhas amigas, essa questãozinha é simples. Mas como está no parágrafo lá no final do artigo 84, que tem diversos incisos, aí normalmente o candidato tem canseira de ler aquilo porque é chato. E isso cai muito, essas atribuições delegadas ao presidente, mas é verdadeiro. Resposta certa. Essas algumas questões, portanto, uma revisãozinha sobre o Poder Executivo. A vocês, bom estudo e até a próxima.